O silêncio só assusta quem tem medo do que vai ouvir na própria cabeça. Quando alguém se afasta de você, seu coração não se parte silenciosamente. Ele grita no silêncio, e sua mente começa a inventar histórias. E se eles nunca mais voltarem? Eu estraguei tudo? Devo me explicar, meus amigos. Deixem-me contar uma verdade que a maioria das pessoas nunca dirá a vocês. O silêncio certo, usado com propósito, poder e paciência, pode trazer alguém de volta com mais força do que qualquer mensagem, ligação ou conversa jamais poderia. O silêncio não é fraqueza, não é rejeição, não é o fim. É o reinício, a mudança, o segredo. E neste vídeo você vai aprender exatamente como usar esse silêncio, a maneira certa de reconquistar alguém que se afastou. Isso não é manipulação, é estoicismo, é energia. É você se tornando alguém que eles não podem ignorar. Antes de aprofundarmos, faça-me um favor. Clique no botão curtir, inscreva-se se ainda não o fez e clique no ícone do sino, porque esse vídeo não é só um conselho, é um ponto de virada. E se você já sentiu que seu silêncio significava derrota, você está prestes a descobrir como ele se torna sua maior arma. Ei, pessoal! Imaginem isso. Um leão na selva não ruge quando alguém se afasta, não persegue, não implora. Ele fica onde está, quieto, composto, majestoso. E, no entanto, todos os animais da selva sabem onde o leão está. Eles sentem essa presença mesmo no silêncio. Esse é o tipo de energia que você está entrando. Você não está aqui para perseguir alguém que se afastou. Você está aqui para se tornar tão seguro da sua autoestima, tão magnético na sua quietude, que eles terão que vir procurar por você, não porque você fez barulho, mas porque o seu silêncio causou impacto. Mas vamos acabar com a mentira que nos venderam, que se alguém se afasta, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa explicar, procurar, consertar, se esforçar mais. Não, meus amigos. Você não precisa falar mais alto. Você precisa ficar mais quieto. Não para punir, não para jogar, mas para proteger sua energia. Porque quando você para de falar, eles param de controlar a narrativa. Esse silêncio fica na cabeça deles. Cria tensão, desperta curiosidade, sussurra coisas que suas palavras nunca poderiam. Você já percebeu como uma música que você adorava não tem o mesmo impacto quando é tocada com muita frequência? Mas o silêncio faz você sentir falta da melodia. O silêncio faz você se lembrar. E quando você fica em silêncio, não por medo, mas por falta de foco, eles começam a reviver os momentos em suas mentes. Eles começam a se perguntar: por que você não os perseguiu? Por que não implorou? Por que você está bem sem eles? E esse mistério é o gancho que os puxa de volta. Não porque você os perseguiu, mas porque você não o fez. E sim, eu sei que é difícil. A vontade de entrar em contato é real. Parece que não fazer nada é a pior coisa que você poderia fazer. Mas é exatamente aí que está a força. Porque você não está fazendo nada. Você está fazendo a única coisa que a maioria das pessoas nunca domina. Você está mantendo a linha. Você está deixando a quietude falar. E esse silêncio vai ensinar a eles tudo o que suas palavras nunca poderiam. Vai mostrar a eles que perderam acesso a algo raro, algo poderoso, algo inesquecível. E, ei, um pequeno lembrete divertido. Enquanto eles estão se perguntando o que você está fazendo, você está lá fora, malhando, tomando café, ouvindo boa música, talvez até sorrindo para o seu próprio brilho. Essa é a melhor parte. A vingança silenciosa, a transformação calma que não precisa de holofotes, porque a energia fala por si mesma. Então fiquem comigo, meus amigos, porque o que vem a seguir não é teoria, é estratégia, é estoicismo, é magnetismo. É assim que você não apenas reconquista alguém, mas faz com que essa pessoa se arrependa de ter se afastado. Compartilhe isso nos comentários agora mesmo. O silêncio
é poder. Digam isso, escrevam, deixem ecoar na sua energia e não se esqueçam de clicar no botão curtir e se inscrever, porque vocês ainda não terminaram de crescer, estão apenas começando. Fiquem comigo. Número 1. Reagir afasta a pessoa. O silêncio a traz de volta. Não falem, a menos que possam melhorar o silêncio. Quando alguém se afasta, o silêncio parece sufocante. É como entrar em uma sala escura e vazia, onde as paredes ecoam todas as inseguranças que você tem tentado reprimir. E, nesse momento, seus dedos pairam sobre o celular, sua mente grita: diga alguma coisa. Talvez se você explicar, talvez se você entrar em contato, talvez se você enviar mais uma mensagem, a pessoa volte. Ela vai perceber o que está perdendo. Mas, meus amigos, esse instinto, essa reação impulsiva, não é poder. É pânico disfarçado de amor. Imagine um incêndio florestal. Quanto mais você agita os braços e grita para as chamas, mais elas crescem. Por quê? Porque o fogo se alimenta do movimento, do ar, do caos. Mas quando você tira o oxigênio, quando você fica parado, o fogo se apaga. É isso que seu silêncio faz quando alguém começa a se afastar. Ele não persegue, não adiciona combustível, deixa o caos se extinguir por conta própria. Porque quando você reage emocionalmente, quando você manda aquela mensagem impulsiva, quando você tenta explicar seu valor, você se torna previsível. Você se torna ruído. E ruído é ignorado. Agora eu sei que as perguntas estão gritando na sua cabeça. E se eles acharem que eu não me importo? E se eles seguirem em frente? E se eu os perder para sempre? Mas sejamos realistas. Essas perguntas vêm do poder ou do medo? Essa é a mentira. A maioria das pessoas nunca aprendeu a quebrar a mentira de que, se você não responder, será esquecido. Mas a verdade é que você não é esquecido porque ficou em silêncio. Você é esquecido quando se torna muito disponível, muito barulhento, muito reativo. O desespero nunca abriu caminho para o desejo. Pense nisso. O que é mais intrigante? Uma pessoa que sempre responde, sempre explica, sempre aparece ao primeiro sinal de distância, ou aquela que de repente para, desaparece e não deixa nada além de perguntas para trás? As pessoas não perseguem o barulho, elas perseguem o que não entendem. E o silêncio, quando usado com disciplina, não com rancor, é a coisa desconhecida mais poderosa que você pode se tornar. É difícil, eu entendo. Tudo no seu sistema nervoso está programado para buscar conexão, para consertar, para dizer algo antes que seja tarde demais. Mas não é a sua alma falando, é a sua resposta de sobrevivência. É a sua programação antiga. E você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para evoluir. Você não está aqui para reagir. Você está aqui para reentrar. Porque quando você age em pânico, você se torna um espelho da incerteza deles. Mas quando você mantém sua quietude, você se torna o lembrete de tudo o que eles não podem controlar. E esse mistério é o que atrai as pessoas de volta. Então, aqui está o que eu quero que você entenda profundamente. O silêncio não é ignorar alguém. É respeitar a si mesmo. Você não corre atrás daqueles que estão indo embora. Você os deixa ir e então caminha para dentro, para o seu propósito, para a sua disciplina, para a versão de você que não precisa de validação para ser valiosa. É isso que faz alguém pensar 2 vezes. É isso que faz sua presença ser sentida na sua ausência, não porque você implorou, mas porque você desapareceu com dignidade. E sim, eles podem não sentir isso imediatamente. No começo, eles vão curtir o silêncio, vão confundir isso com liberdade. Mas com o tempo, esse silêncio se torna pesado, se transforma em uma pergunta, se transforma em um vazio. E adivinhe em quem eles vão pensar quando esse vazio começar a ecoar? Em você. Não na versão antiga de você que corria atrás, mas na nova que ficou parada. Então, não vacile.
Não desista. Não deixe que o desconforto temporário roube seu poder a longo prazo. Mantenha a postura. Deixe o silêncio fazer o que suas palavras nunca conseguiram, porque se sua presença não os despertou, sua ausência vai. Coloque isso nos comentários agora mesmo. Eu não persigo, eu mudo. Diga isso, escreva isso. Deixe o mundo ver isso, deixe você ver isso. Que este seja o momento em que você para de reagir e começa a reescrever o roteiro. E fique comigo, porque na próxima parte vamos nos aprofundar ainda mais. Você vai ver como o seu silêncio não é distância, é um reset. E esse reset é quando tudo começa a mudar. Número 2. Silêncio não é distância, é um reset. Quase tudo vai funcionar de novo se você desligar por alguns minutos, incluindo você. Quando eles se afastam, parece que bateram a porta e deixaram você parado no corredor das suas próprias emoções, confuso, com o coração acelerado, revivendo tudo. Você começa a se perguntar se eles foram embora para sempre. E pior, você se pergunta se o seu silêncio está piorando as coisas. Mas deixe-me quebrar a ilusão, meus amigos. O silêncio não cria distância. Ele revela o espaço que já existia e não afasta as pessoas. Ele reinicia a energia, interrompe o padrão emocional, força uma pausa e, nessa pausa, o poder começa a mudar. Imagina que seu celular começa a apresentar falhas, os aplicativos travam, as notificações congelam. Ele não está funcionando como antes. Qual é a primeira coisa que você faz? Você não quebra a tela, não implora para que ele se conserte, você o desliga, dá espaço a ele. Essa reinicialização, é isso que é o silêncio. Não é um desligamento, não é um adeus. É apenas um espaço para limpar o caos, para limpar a desordem mental, para parar de responder com confusão e começar a viver com clareza. Mas eu entendo. Quando alguém de quem você gosta se afasta, o silêncio parece abandono. Seu coração interpreta isso como rejeição. Seu ego diz para você consertar isso rapidamente, antes que você seja esquecido. E a sociedade diz para você agir com maturidade e se comunicar. Mas deixe-me perguntar uma coisa. Quantas vezes você se comunicou apenas para se sentir mais confuso depois? Quantas vezes você procurou alguém e acabou desejando ter ficado calado? Essa é a armadilha. Você foi ensinado que a conexão requer contato constante, mas a verdade é que a conexão precisa de contraste, e às vezes o maior contraste é a sua ausência. O silêncio não significa que você não se importa. Significa que você está escolhendo a clareza em vez do caos. Significa: não estou aqui para implorar, estou aqui para respirar. Porque quanto mais você reage, mais previsível você se torna. E a previsibilidade é a morte do mistério, é a morte do magnetismo. Mas quando você fica em silêncio, não por amargura, mas por equilíbrio, você para de alimentar a dinâmica que o esgotava em primeiro lugar. Você corta o ciclo, você pausa o jogo, e nessa pausa é onde o poder começa a se construir. Deixe-me pintar um quadro para você. Imagine um show lotado, a música tocando alto, luzes piscando, pessoas gritando. Você está no meio de tudo isso. Mas então, de repente, silêncio. Sem música, sem luzes, só quietude. O que acontece? Todo mundo para. Todo mundo olha em volta. Todo mundo sente aquele silêncio nos ossos. Porque o silêncio, quando quebra o barulho, é notado. É isso que o seu silêncio se torna. Quando você o usa intencionalmente, ele quebra o barulho do passado. Ele chama a atenção deles não com força, mas com quietude. Ele diz: não estou aqui para competir pela sua atenção, estou me dando a minha. E aqui está a verdade. Quando alguém se afasta, espera um padrão. Espera que a versão antiga de você persiga, pense demais, explique demais. Mas quando você não faz isso, quando quebra esse padrão, isso os força a questionar tudo, não apenas você, mas a si mesmos. Seu silêncio
se torna o reinício deles também. E nesse reinício, eles começam a ouvir o eco do que já tiveram e do que podem ter perdido. Claro, isso não é fácil. O silêncio parece vulnerável, parece rendição, mas não é. É moderação, é sabedoria, é a disciplina de dizer: não vou interromper o processo que deve nos ensinar algo a ambos. Porque o silêncio, quando combinado com um propósito, não desconecta. Ele reconecta primeiro com você mesmo e depois, talvez, com eles. Mas a ordem é importante. Então, em vez de perguntar: e se eles se esquecerem de mim? Pergunte: e se eu finalmente me lembrar de mim mesmo? Porque é no silêncio que você reencontra sua voz. Não aquela que implora para ser ouvida, mas aquela que fala com ações, com presença, com transformação. Você não precisa lembrá-los do seu valor com palavras. Deixe sua ausência falar por você. Deixe o brilho ser o anúncio. Deixe sua paz se tornar a prova. Coloque isso nos comentários agora mesmo. O silêncio restaura meu poder. Diga isso, digite isso, mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você não tem medo do espaço. Você está abrindo espaço para o crescimento. E fique comigo, porque na próxima parte vamos desvendar a parte do silêncio que eles não podem ignorar, o vazio que ele deixa para trás e por que essa lacuna se torna algo em que eles não conseguem parar de pensar. Número 3. Seu silêncio cria uma lacuna que a mente deles não pode ignorar. Às vezes, não é a presença que mais impressiona, é a ausência que permanece. Vamos falar sobre aquele momento em que seu silêncio começa a fazer exatamente o que suas palavras nunca conseguiram. Ele começa a ecoar, começa a puxar, começa a assombrar. Porque aqui está a verdade, meus amigos. O silêncio, quando usado da maneira certa, cria uma lacuna tão alta, tão inegável, que começa a viver de graça na mente deles. Você não é esquecido, você não é ignorado. Você se tornou a peça que falta e que eles não conseguem parar de procurar, mesmo que o orgulho deles não os deixe admitir. Imagina isso. Você está assistindo a um filme. No meio da história e logo antes da grande cena, a tela fica preta. Sem explicação, sem conclusão, apenas silêncio. O que você faz? Você fica sentado por mais tempo. Pensa mais sobre isso. Repete tudo o que acabou de ver, tentando entender para onde a história estava indo. Você sente algo que não consegue explicar. É isso que o silêncio faz. Ele deixa as pessoas no meio de uma frase emocional incompleta, e essa frase incompleta fica se repetindo. Agora, aqui está a mentira em que a maioria das pessoas acredita. Se eu ficar em silêncio, elas vão se esquecer de mim. Não, meu amigo. Eles esquecem aqueles que nunca param de falar, aqueles que continuam perseguindo, aqueles que inundam seus telefones com mensagens apenas para verificar se você está bem e parágrafos dizendo que esperam que você esteja bem. Você sabe o que eles não esquecem. Aquele que ficou em silêncio sem aviso prévio, aquele que se afastou no meio da conversa, não por mesquinhez, mas por poder. Você não se torna inesquecível fazendo barulho. Você se torna inesquecível ao se tornar um ponto de interrogação na mente deles. Mas eu entendo, é difícil. Seu coração quer fechar o ciclo. Seu ego quer que eles saibam o quanto você se importava. Você quer ser visto, se sentir validado. Então, seus instintos gritam: diga alguma coisa. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Quando alguém se afasta e você não faz nada, essa é a coisa mais inesperada que você pode fazer. Eles esperam uma reação, esperam que você se quebre. Eles esperam o de sempre. E quando você não faz isso, essa diferença entre expectativa e realidade é o que torna seu silêncio poderoso. É o que o torna inesquecível. Vamos nos aprofundar. As pessoas não sentem suas palavras. Elas sentem sua energia.
E o silêncio não é a ausência de energia, é uma mudança nela. É você desconectando o que eles davam como certo. É você removendo a atenção que eles antes consumiam livremente. Você não é mais a máquina de venda automática emocional na qual eles podiam apertar um botão. Você não é mais a voz do outro lado da linha. Você não é mais ruído. Você está ausente. E essa presença ausente é o que começa a tempestade na mente deles. Imagine um quebra-cabeça, uma peça faltando. A imagem não está completa. Você não joga tudo fora. Você procura mais intensamente pela peça que falta. É isso que você se torna. A peça que não se encaixa mais na zona de conforto deles, mas se encaixa perfeitamente na memória deles para ser ignorada. E a beleza é esta: você não precisa tentar ser a lacuna. Você é a lacuna. No momento em que você para de investir sua energia em alguém que deixou de valorizá-la, você não precisa lembrá-los do que você trouxe para a mesa. O silêncio os lembra todos os dias, todas as noites, nos momentos em que ninguém mais está por perto, nas pausas de suas playlists, no rolagem de seus feeds, nos momentos de silêncio em que suas distrações não conseguem mais distraí-los. Deixe-me ser claro. A lacuna não é uma ferramenta de manipulação. Não se trata de fazê-los sofrer, mas de fazer você se curar. Você não está criando ausência para puni-los. Você está deixando a ausência revelar o que a presença não conseguiu. E essa lacuna não faz apenas com que eles sintam sua falta. Ela faz você se lembrar de si mesmo. Lembra você do poder que você cedeu com muita facilidade. E uma vez que você sinta isso, uma vez que você o recupere, você não precisará mais que eles o persigam, porque o jogo já mudou. Então, deixe a distância fazer seu trabalho. Deixe-a respirar. Deixe o silêncio se estender. A cada dia que você mantém sua posição, esse espaço se torna um pouco mais alto na mente deles, um pouco mais desconfortável, um pouco mais cheio de perguntas que só você costumava responder. E esse silêncio, esse é o espelho. É onde a compreensão deles começa. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu sou a lacuna que eles não podem ignorar. Diga, digite, deixe o mundo saber, deixe-o sentir, porque a pessoa que desaparece com graça se torna aquela que eles lembram com gravidade. E fique comigo, porque a seguir vamos nos aprofundar na energia. Não apenas o silêncio, mas a transformação de como sua presença é sentida quando você para de se entregar e começa a mantê-la como o poder que ela realmente é. Número 4. Mude a energia de perseguidor para escolhedor. Sua energia te apresenta antes mesmo de você falar. Vamos falar sobre o que realmente muda tudo. Não palavras, não timing, não sorte. Energia. No momento em que alguém se afasta, a coisa mais poderosa que você pode fazer não é perseguir, é mudar. Porque quando você persegue, você encolhe, mas quando você muda, você se eleva. Meus amigos, perseguir diz, eu preciso que você me escolha, mas mudar, diz, eu já me escolhi. E essa mudança na energia é o que vira toda a dinâmica de cabeça para baixo. Pense em um ímã. Ele só atrai quando a polaridade é oposta. Mas no momento em que você iguala sua energia, quando você tenta demais se agarrar, quando sua energia se torna desesperada, ele repele. É o que acontece quando você persegue alguém que está se afastando. Você acha que está puxando a pessoa de volta, mas na verdade está empurrando-a ainda mais para longe. Quanto mais disponível você está, mais distante a pessoa fica. Mas quando você para de perseguir, quando faz uma pausa, respira e redireciona essa energia para dentro, a polaridade muda repentinamente. Não é você quem está orbitando a pessoa. Ela começa a sentir a ausência da sua atração gravitacional. Começa a notar o silêncio onde antes havia a sua validação. E é aí que a curiosidade entra em ação. Veja, o que as pessoas sentem de você importa mais do que o que você diz a elas.
Você pode enviar a mensagem mais sincera, abrir sua alma, explicar seus sentimentos em parágrafos perfeitos. Mas, se sua energia diz, por favor, me escolha, isso não vai funcionar, porque a energia não mente. E quando você está perseguindo, até mesmo seu silêncio não é silencioso. Ele está carregado de ruído emocional. Você está quieto, mas observando cada história deles. Você está em silêncio, mas sua mente está gritando. Isso não é uma mudança, é uma supressão. Uma mudança verdadeira significa desapego, com dignidade. Significa retirar sua energia, não para provocar uma resposta, mas para proteger sua paz. É quando seu foco sai da linha do tempo deles e volta para seus próprios objetivos. É quando seu silêncio não é vazio. É cheio de propósito. A academia, o diário, os negócios. Você parou de construir a versão de si mesmo que abandonou enquanto tentava manter o interesse deles. Quando você muda sua energia, você não está mais alimentando a dinâmica deles. Você não está mais provando seu valor. Eles estão percebendo isso. Imagine que você é uma estação de rádio. Quando alguém para de sintonizar, você não grita mais alto. Você apenas continua tocando sua música na sua frequência. E, eventualmente, quando eles mudam o dial, eles se lembram. Eles ouvem o eco. Eles querem ouvir mais, mas agora você não está mais tocando a mesma música. E é aqui que a coisa fica séria. A maioria das pessoas não muda. Elas entram em um ciclo vicioso, esperam, têm esperança, perseguem. Elas mandam sinais sutis, achando que isso vai mudar a história. Mas nada muda até você mudar, até você decidir. Chega de viver no clima emocional de outra pessoa. Vou me tornar minha própria tempestade. Essa mudança não é externa. Ela começa na sua postura, nos seus olhos, nos seus limites, na sua presença, naquele fogo silencioso dentro de você que diz: não estou desesperado, estou me desenvolvendo. E isso é magnético. Você não é mais aquele que pergunta: eles me querem? Você se torna aquele que pergunta: eles vão me acompanhar até onde eu estou indo? Porque quando você entra nessa energia de escolha, quando sua autoestima não está mais em espera, aguardando a aprovação deles, você não apenas atrai novamente, você redefine os termos. Você estabelece um novo padrão, e somente aqueles que estiverem prontos para alcançá-lo terão acesso. Deixe-me ser claro. Isso não é arrogância, é alinhamento. Você não está se tornando insensível, você está se tornando claro, e clareza é poder. Quando eles sentirem essa mudança, nem sempre dirão isso, mas sentirão em seu peito, em seu instinto, nos momentos em que você não estiver mais lá para explicar. E essa energia permanece por mais tempo do que qualquer mensagem que você poderia ter enviado. Então, hoje, escolha a mudança. Escolha deixar de ser aquele que reage e torne-se aquele que atrai. Não através do esforço, mas através da essência. Não através do alcance, mas através do brilho. Deixe-os sentir a diferença. Deixe-os se perguntar o que mudou. E quando descobrirem, você estará tão focado no seu brilho que nem vai se abalar. Coloque isso nos comentários agora mesmo. Eu sou quem escolhe. Agora diga, digite, deixe isso penetrar na sua identidade, porque você não está aqui para perseguir o que está passando. Você está aqui para se ancorar no seu valor e observar o que é destinado a você. Volte, naturalmente, e fique comigo, porque a seguir vamos mergulhar na força silenciosa que penetra na pele deles. A quietude, que não apenas os faz notar, mas os faz refletir. Número 5. A quietude desencadeia reflexão, não rejeição. Às vezes, você não precisa dizer nada. O silêncio fala muito quando você aprende a ouvir o que ele cria. Desconhecido. Vamos nos aprofundar no silêncio, naquela quietude da qual a maioria das pessoas foge. Mas você
você vai aprender a dominá-la. Porque quando alguém se afasta e você fica em silêncio, não por rancor, não por medo, mas por uma força interior calma, algo começa a se mexer dentro deles, algo que eles não estavam prontos para sentir. Meus amigos, é aí que o silêncio se torna seu espelho. Não para punir, mas para provocar reflexão. Aqui está a mentira que precisa ser desmascarada agora, que se você não está dizendo nada, eles não estão pensando nada. Errado. Não é a sua presença que faz alguém refletir, é o seu desaparecimento, a quietude repentina, onde antes havia o seu calor, a lacuna silenciosa, onde antes fluía a sua validação. Essa quietude começa a sussurrar na mente deles, não com ruído, mas com perguntas. Perguntas que os deixam desconfortáveis. Perguntas que eles não podem ignorar. O que aconteceu? Por que eles não estão entrando em contato? Será que perdi algo que nem estava prestando atenção? Esse silêncio não parece vazio, parece expor. Ele reflete suas escolhas. Ele os força a olhar para a última versão de você que encontraram. E se essa versão era amorosa, solidária, presente, sua quietude agora parece uma mudança repentina no clima. Um dia sol, no outro uma tempestade de silêncio. E pode acreditar que eles percebem. Imagina entrar em uma sala familiar onde você já esteve centenas de vezes. As mesmas luzes, os mesmos móveis, a mesma sensação. Mas então, um dia, algo está faltando. O cheiro, o zumbido do ventilador, o ruído de fundo, ruídos aos quais você nem percebeu que se acostumou. Você não sabe exatamente o que mudou, mas algo está diferente. Essa sensação é o que sua quietude se torna. Não um grito, não uma música, mas um silêncio assustador que faz com que eles sintam o que costumavam ignorar. Mas sejamos realistas. A quietude não é fácil. Não é passiva. Não é só ficar de braços cruzados e fingir que não se importa. É escolher, momento a momento, permanecer firme quando suas emoções estão implorando para você agir. É abandonar a fantasia de que uma mensagem perfeitamente elaborada poderia consertar tudo. É confiar no processo de distanciamento, não porque é agradável, mas porque cria espaço para que a verdade venha à tona. E aqui está o que o torna ainda mais poderoso. A quietude não busca um encerramento, não implora por clareza. Ela cria condições para a autoconsciência, para que eles sintam o que você já sabe. Você não está mais dando a eles o modelo emocional. Você está deixando que eles descubram. Na sua ausência, você não está dando respostas. Você está deixando que as perguntas façam o trabalho pesado. E isso, meus amigos, é um poder que a maioria nunca aprende a ter. A quietude é rara em um mundo onde todos compartilham demais, reagem demais e se comunicam demais. A quietude é magnética. Ela te separa da multidão, porque qualquer um pode falar, mas poucos conseguem ficar em silêncio quando é importante. E no momento em que você fica realmente quieto, não apenas externamente, mas internamente alinhado, você se torna inesquecível. Não por causa do que você disse, mas por causa do que você parou de dizer. E sim, eles podem agir como se não percebessem, podem fingir que nada aconteceu. Mas por trás dessa máscara há uma consciência crescente de que algo está diferente, que você está diferente, que você não fez o que eles esperavam, e essa mudança os deixa nervosos. Isso os deixa nervosos, porque o silêncio quebra o ciclo, a quietude acaba com o padrão. E quando eles olham para cima e percebem que você não está mais orbitando, é aí que eles finalmente olham para dentro. Deixe-me ser claro, você não ficou quieto para provar nada. Você ficou quieto para encontrar sua paz e a reflexão que isso provoca neles. Isso não é sua responsabilidade, é lição deles. Você não precisa guiá-los de volta, não precisa explicar seu valor. A quietude
Já fez isso? Escreva isso nos comentários agora mesmo. Minha quietude cria clareza. Diga isso. Digite isso. Deixe que isso se torne sua bússola. Você não está aqui para ser barulhento. Você está aqui para ser inegável. Você não está aqui para implorar para ser compreendido. Você está aqui para se tornar a razão pela qual eles começam a se compreender. E fique comigo, porque o que vem a seguir é onde o teu silêncio se torna mais do que quietude, torna-se transformação, torna-se evolução. E quando eles voltarem, não vão encontrar a versão de ti que deixaram para trás, nem de longe. Número 6. Eles esperam o teu antigo eu, mas o silêncio constrói o novo. Às vezes, a pessoa que eras desaparece no silêncio, e a pessoa que volta é alguém que nem tu esperavas. Vamos esclarecer uma coisa. O silêncio não é apenas uma pausa, é um renascimento. É a parte da história em que o personagem principal desaparece, não para sumir, mas para evoluir. E, meus amigos, quando alguém se afasta e você fica em silêncio, eles esperam que a versão antiga de você espere, se pergunte, sofra, congele no tempo. Mas no momento em que você para de perseguir, no momento em que você se volta para dentro e se senta nesse silêncio com disciplina, você não fica apenas imóvel, você se torna irreconhecível. Eles esperam voltar para o mesmo você, aquele que eles deixaram no vermelho, aquele que costumava pensar demais em cada palavra, aquele que largava tudo só para manter a conexão viva. Mas eles esqueceram algo crucial. O silêncio não é um espaço vazio, é um terreno sagrado para a transformação. É onde seu próximo nível é construído, tijolo por tijolo. E quando eles voltarem, se é que ousarem, não estarão entrando na mesma sala. Estarão diante de alguém que fez um trabalho interno, alguém que deixou de precisar ser escolhido porque escolheu a si mesmo. Imagina uma floresta após um incêndio florestal. Tudo parece destruído, reduzido a cinzas. Mas então, lentamente, surge um novo crescimento. Mais forte, mais selvagem, mais indomável do que antes. Esse é você. Você não ficou em silêncio para ficar de mau humor. Você ficou em silêncio para se recuperar, para queimar tudo. A versão de você que tolerava a confusão, implorava por migalhas e chamava isso de amor. E agora, você está se transformando em algo raro. E o raro não persegue. O raro não explica. O raro faz com que eles parem e perguntem: quem é essa pessoa? Eu achava que conhecia. Eles vão rolar o feed e sentir isso. Vão ouvir seu nome e sentir isso, porque sua energia não é mais familiar. Ela não se estende, não se curva, não se apresenta. Ela é apenas estável, sólida, silenciosa. Esse é o tipo de energia que confunde as pessoas que estão acostumadas a ter acesso a você. E essa confusão é o começo da curiosidade delas. Mas não se engane. Essa evolução não acontece sem dor. Você vai querer quebrar o silêncio. Algumas noites você vai sentir a vontade de provar que está bem. Mas ouve, a transformação não precisa de público. Você não precisa que eles vejam seu brilho em tempo real. Você não precisa que eles validem o seu novo eu, porque a verdadeira mudança não é o que eles veem, é o que você sente. É o momento em que você não mais anseia pelo que antes destruía sua paz. O momento em que você percebe que não está mais esperando. Você construiu um novo lar emocional, e ele não está mais nas mãos deles. Está na sua disciplina, nos seus hábitos, nos seus padrões. A versão de você que sai desse silêncio não busca a atenção. Ela a comanda. Ela não implora para ser vista. Ela se move com um propósito tão alto que é impossível ignorar. Eles esperavam o seu antigo eu, e agora estão cara a cara com alguém que nunca se prepararam para perder. E aqui está a reviravolta poética. Eles vão voltar esperando o mesmo acesso, o mesmo ritmo, a mesma porta ainda aberta.
Mas agora, essa porta nem existe mais. Ela foi reconstruída em uma parede com limites, não para excluí-los, mas para lembrá-los. É assim que a autoestima se parece quando finalmente desperta. Deixe-me dizer isso em voz alta. Seu silêncio não apenas o distanciou, mas o elevou. Ele o levou de um lugar de sobrevivência emocional para um lugar de poder fundamentado. E essa mudança é o que o torna inesquecível. Não o seu antigo eu, que explicava demais e se entregava demais, mas essa nova versão que simplesmente se mantém firme. Então, quando eles voltarem, e é provável que voltem, não será você tentando se encaixar no mundo deles, serão eles se perguntando como ganhar um lugar no seu. E essa é a recompensa do silêncio. Feito da maneira certa, você não simplesmente desaparece. Você volta como alguém que não está mais esperando para ser amado da maneira certa. Você se tornou isso. Coloque isso nos comentários agora mesmo. Eu não sou mais quem eu era. Diga, digite. Deixe isso assentar. Deixe o mundo saber. Deixe-o sentir. Porque você não ficou em silêncio para ser esquecido. Você ficou em silêncio para se tornar inesquecível. E fique comigo, porque a seguir vamos mergulhar na parte mais difícil, a tentação de quebrar o silêncio demasiado cedo. Porque a maioria das pessoas desiste mesmo antes da virada, e como você, não será uma delas. Número 7. Não quebre o silêncio prematuramente. Deixe a curiosidade agir. Nunca estrague um momento de silêncio com palavras que não honram seu crescimento desconhecido. Esta é a parte em que a maioria das pessoas desiste. Bem aqui. Depois de toda a força que demonstraram, depois de todo o progresso, depois de semanas mantendo a linha, elas começam a sentir aquela coceira, aquela vozinha sussurrando. Manda só uma mensagem rápida, só dá um alô, só lembra que você ainda está por aí. E antes que percebam, o silêncio que estavam construindo dentro delas desmorona. Não porque não se importavam, mas porque não conseguiram lidar com a tensão. E é aí, meus amigos, que o processo de reatração morre. O silêncio é uma semente psicológica. Você a planta. Rega com disciplina e deixa a curiosidade ser a luz do sol. Mas aqui está o que ninguém te diz. Se você a desenterrar muito cedo para verificar se está crescendo, você a mata. No momento em que você entra em contato só para ver se a pessoa está pensando em você, no momento em que você posta aquela citação sutil na sua história, esperando que ela veja, no momento em que você aparece no mundo dela, de novo, antes que ela sinta a perda, você reinicia a energia. Você devolve o poder. Você sai da cabeça dela e volta para a mão dela. Pense num bolo assando no forno. Você está animado, quer verificar a cada 5 minutos. Você fica abrindo a porta na esperança de que esteja pronto. Mas quanto mais você abre, mais calor escapa. E, eventualmente, ele desmorona. É isso que acontece quando você quebra o silêncio antes que ele esteja pronto. O trabalho interno não terminou. A curiosidade emocional não atingiu o pico. Você queria os resultados, mas não deixou o processo respirar. E sejamos honestos, não se trata deles. Trata-se de você. Trata-se do seu ego, sussurrando que, se você não lembrá-los da sua presença, você será apagado. Mas deixe-me lembrá-lo. O silêncio não o torna invisível. Ele o torna inesquecível de uma forma que o barulho nunca poderia. Você não está desaparecendo, você está se tornando raro. E a raridade, meus amigos, fica gravada na memória. Mas esse medo surge, não é? E se eles me esquecerem? E se eles seguirem em frente enquanto eu fico aqui sentado, sem fazer nada? E a mente começa a girar. Cenários deles rindo com outra pessoa, passando por sua ausência sem pensar 2 vezes. Mas aqui está a verdade, que eles não dizem em voz alta. Quanto mais você fica quieto, mais forte fica a sua energia. Quanto mais silencioso você fica,
mais a mente deles começa a falar por você. Eles vão imaginar o que você está fazendo, quem você está se tornando, por que você não está perseguindo. E essa imaginação atinge mais profundamente do que qualquer coisa que você poderia ter postado. Veja, quando eles esperavam que você desmoronasse, que procurasse ajuda, que desistisse, como todo mundo fez, e você não fez isso, isso cria atrito. Esse atrito se transforma em tensão, e essa tensão é a faísca. É isso que faz com que eles olhem para trás, não porque você os lembrou, mas porque você parou. Deixa eu te dar uma metáfora. Imagina que você entra em uma sala cheia de um cheiro familiar, talvez um perfume, uma colônia, uma vela. Você já sentiu esse cheiro centenas de vezes. Ele se torna parte do ambiente, mas então, um dia, ele desaparece. Só ar, só espaço. E de repente, você sente falta de algo a que nem percebia que estava apegado. É isso que acontece quando você mantém o silêncio por tempo suficiente. Eles param de sentir você como um ruído de fundo e começam a notar sua ausência como um ritmo que faltou. Mas se você quebrar o silêncio muito cedo, se você enviar aquela mensagem muito cedo, você tira esse momento deles. Você rouba deles o espaço que eles precisavam para sentir sua falta. E, mais importante, você rouba de si mesmo o poder que está construindo tijolo por tijolo. Então, o que você faz? Você fica sentado em silêncio, você redobra sua rotina, você se exercita mais na academia, você aguça sua mente, sua missão, sua presença. Você evolui em silêncio e deixa a transformação falar, porque quando o silêncio é real, não forçado, não falso, ele se torna um ímã. E ímãs não imploram, eles atraem. Obrigado por assistir.